entrevista da doutora Luciana Zamproni. Então, você tem alguma pergunta, alguma sugestão aí? 99932-2529, aparecendo aí para você interagir conosco aqui no programa Opinião. Ok? E aí, professor Lorenberg, como vai? Vai bem? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, você vê que o Lorenberg já preparou ali o calhamaço de perguntas deles. Vone, fique esperto aí, que ele quando prepara isso aí, minha filha, vem chumbo, ele não poupa ninguém. Professor Lorenberg, todo mundo que quando vem aqui, quando eu ligo, mas o professor com aqueles negócios dele lá, aquela papelada dele lá, é o jeito dele, já conversei com ele lá fora já, não tem jeito, ele vai lá e pesquisa até, ó, a senhora fala, daqui a pouco você vai ver, a senhora disse em 2002, já estava dizendo não sei aonde, numa palestra, e aí a pessoa tem que lembrar, né, enfim, Lorenberg é esse meu parceiro de 4 anos praticamente aqui no programa Opinião, e a gente está aqui a postos para mais um programa Opinião. Luciana Zamproni, obrigado por ter aceito o nosso convite, boa noite a você. Chamo de você que a intimidade está tão grande, ou até evidente que o respeito existe, né? A liturgia do cargo, entretanto. Secretária, bom tê-la aqui, obrigado por aceitar nosso convite, boa sorte já de antemão aí, é um ano que falta aí para a gestão do Emanuel I, mas em um ano dá para fazer muita coisa, por exemplo, dar continuidade ao que vinha acontecendo e colocar em prática novas metas, novas práticas, eu sei que tem muita coisa acontecendo por lá. Já pergunto, o que o glorioso Emanuel passou, o prefeito passou aí para essa arrancada final aí da gestão, no caso da CEMOB, que temos para 2024. Boa noite, bom tê-la aqui. Boa noite, professor Lorenberg, boa noite, Paulo. Feliz ano novo a todos, né? A gente está retornando, começando 2024, agradeço a oportunidade de estar aqui. CEMOB é uma missão. Eu disse ao professor anteriormente, eu iniciei lá como adjunta em 2017, ficando até 2020, mas a gente continuou os trabalhos nos bastidores sempre estudando, porque a gente entende que Cuiabá merece uma mobilidade urbana de acordo com a população, com as pessoas. Então, essa é uma nova missão que o Emanuel me colocou. Eu falei que eu iniciei na gestão, na pasta da CEMOB, e concluo na pasta da CEMOB que o bom filho a casa retorna. E a missão é continuar os trabalhos que têm sido feitos, principalmente para as pessoas. E nós temos muita coisa em andamento e a equipe que está lá é bem competente, a gente pretende continuar com a equipe que está lá e dando continuidade aos trabalhos, né? Como você disse, a gente tem mais 11 meses de gestão, muita coisa há de fazer, dar continuidade no que tem sido feito e trabalhar por Cuiabá. Eu acho que é isso, Paulo. A Luciana é a primeira mulher, né, a assumir a CEMOB? A primeira mulher como secretária da secretária, primeira mulher. Tive a oportunidade de ser a primeira secretária da mulher, uma rondinopolitana, e venho agora com título de cidadão assumir a Secretaria de Mobilidade Urbana. Olha só que bacana. Compromisso, responsabilidade. E responsabilidade também, responsabilidade. Né? Trabalhar direitinho não para ver que aí o glorioso Emanuel lá é meio enjoado com essas coisas. Professor Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas é muito bom mesmo, muito bom tê-la aqui no nosso bate-papo. Obrigada. Secretária, eu tenho aqui uns 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-la, para aproveitar o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua vivência no ambiente da CEMOB. E o primeiro tema é exatamente um trecho da fala da senhora, agora de pouco, no dia 5 de janeiro, né? A senhora chegou a dizer o seguinte, entre aspas, é uma felicidade retornar à CEMOB, agora como a primeira mulher a assumir essa pasta. É uma pasta que me fez entender o trânsito, não só no contexto de veículos, não só no contexto de sair de casa, mas em um contexto muito maior da engenharia. Então, espero poder ajudar Cuiabá, porque o que mais importa são as pessoas. Fecham aspas. Eu tenho 2 perguntas, secretária. Permita-me fazê-las separadamente. Claro. A primeira questão, a senhora afirmou agora, nesse trecho aqui,
é uma pasta que me fez entender o trânsito. E aí vem a minha pergunta, qual é a avaliação que a senhora faz sobre o trânsito de Cuiabá? Se houve avanço, se não houve avanço. Se houve avanço, a senhora poderia citar um item que, na sua leitura, representa, de fato, esse avanço? Então, para mim entender o trânsito, quando eu era muito jovem, eu entendi que completar 18 anos é tirar a carteira de motorista e sair dirigindo um veículo. Quando eu vim para a CEMOB e quando houve um impasse muito grande de ter uma mulher na pasta de junta, advogada, que diziam que eu não entenderia nada de engenharia, que é o contexto que a gente fala dos pilares que existe de uma mobilidade urbana, principalmente hoje na agenda da ONU. E eu comecei a estudar bastante sobre isso, até mesmo, como eu disse anteriormente, que quando eu saí da CEMOB, eu falava assim, gente, a cidade não é pegar um veículo e sair de casa. A cidade são as pessoas. Aqui nós não temos costume de pegar um veículo, você sai do mesmo lugar, vão pessoas do mesmo lugar, saem de um condomínio e não conseguem nem pegar carona uma com a outra. E quando a gente verifica, a gente vai para um supermercado e fala assim, nossa, a quantidade de veículo e a quantidade de pessoas dentro do supermercado. Então a gente é muito individualista em relação a isso. E isso a gente cria um conflito dentro da cidade, um estrangulamento dentro da cidade, uma demora mais tempo dentro dos veículos, a questão do transporte público, as vias de engenharia. Eu falo que Cuiabá não merece mais remendo. A pessoa vem e ela acha que ela entende de trânsito, ela fala assim, muda minha via para binária e vir. Olha o estacionamento aqui do lado. Ela não entende que há um contexto em torno daquele entorno muito maior de vias, que são vias expressas, que são vias de menor circulação de veículo. E quando a gente tem esse contexto e perceber, eu acho que Cuiabá tinha esse estrangulamento, que para mim as obras que vieram uma melhora muito grande, eu que dirijo, para mim são 3. São os 2 viadutos e a passarela da rodoviária. Aquilo na passarela da rodoviária, aquele semáforo ali, era um problema tão grande, quem vinha da Miguel Sutil, parava no viaduto, um semáforo que as pessoas pulavam ali para atravessar num risco imenso, e hoje você pode andar, que é o meu caminho de casa, e eu percebo que uma engenharia de trânsito houve uma modificação imensa. E os viadutos da Beira Rio, quem vinha da Várzea Grande, nossa vizinha, e ia para o Cochipó, que há um estrangulamento ali na Fernando Correia, e a Avenida das Torres. Eu acho que esses viadutos tiram esse estrangulamento de veículo, porque uma cidade com 660 mil habitantes, 448 mil veículos, há um desgaste, Cuiabá não suporta. Então, eu acho que quando a gente constrói, pensa na engenharia, e não somente no veículo, e pensa nas pessoas que têm que transitar também os pedestres, a gente pensa numa mobilidade urbana, e a gente pensa nas melhoras que Cuiabá merece, e eu acho que isso avançou muito. De 2017 que eu entrei, para hoje voltar a CEMOB entrar, eu falo quanta maturidade de entender que enquanto nós não pensarmos na pessoa, enquanto nós não pensarmos no trânsito, o quanto isso gera de custo para um SUS, a gente não melhora a cidade. Então não é comprar só um veículo. Nós temos que capacitar aquelas pessoas que andam com veículo e a gente tem que perceber que não podemos ser individualistas, que a gente precisa ter contexto mesmo sociais de pensar no todo. Então eu acho que essas mudanças, eu tenho a felicidade de retornar e ter a maturidade de ter estudado esse tempo e ter um pouco de conhecimento nessa pasta. Tem eu não sei, cara, eu não sei dizer o nome. Ali, saindo da Havan, por trás da Havan ali, então, vai sair lá na Monte Líbano. No Comper. Eu falei, Havan, ó, não pode falar nome de graça aqui não, tem que mandar a fatura lá para o Luciano Hang pagar aqui, ó. Lá daquela loja de departamento e aquele supermercado lá, que ela também falou aqui. Vai sair lá, aquilo lá também dá uma boa, não é? Uma boa aliviada no trânsito e é uma alternativa importante para quem quer sentir. Até porque a cidade de Cuiabá tem crescido muito para aquela região, tem muitos condomínios por ali e virou uma mão na roda, quer dizer, facilitou bastante ali também, né? Na verdade, quando a gente fala em o que eu disse de forma individualista, é muito claro para mim quando lá na Avenida dos CPAs, a própria historiadora Rubem de Mendonça, aquele contorno que tinha em frente ao Banco do Brasil. Eu lembro que a gente primeiro colocou o gelo baiano, que aquilo lá para mim é um caos, mas a gente teve que colocar para testar
Aquilo ali virava a gente descendo ali Um caos. do Bosque da Saúde, atravessava a avenida parava. Aquilo para a gente formalizar e fechar foram meses, porque a pessoa dizia, mas eu vou demorar mais 5, 10 minutos para levar meu filho no colégio. Mas, gente, você é 5, 10 minutos. E a quantidade de pessoas que passam por um centro político para trabalhar e que aquilo ali deixei de ter acidente. Então, eles viajam para fora do país, eles andam 5 quilômetros para fazer um retorno numa rotatória, mas por que Cuiabá também não merece ter o melhor? Ali é outro caso de engenharia que precisamos fechar, esperar um tempo para testar e funcionar. Igual no círculo, colocou semáforo, não funcionou, vamos tirar. Mas no dia que se faz alguma intervenção de engenharia, no outro dia vem. Na porta da minha casa não pode, isso não pode, eu vou demorar 5 minutos. Isso é remendo, e remendo eu acho que Cuiabá, igual você disse, não suporta. Tem que ser feito estudo. E tem que ser coletivo. Esse gosta de individualizar, porque vai ficar ruim para mim. Então tem que ver o coletivo. O coletivo. Né? E ali na Avenida do Historiador, eu fiz parte da CEMOB quando fechou ali. E a gente não fechou lá na frente da Polícia Federal, porque é uma saída de emergência da própria Polícia Federal. Então ali não poderia mesmo. Mas ali no Banco do Brasil, hoje eu vejo que a pessoa vai um pouquinho ali na frente, perto daquela farmácia também, faz o retorno em 5 minutos. Só que o trânsito flui. Você quase não pega, nem no momento de pico, e com a faixa exclusiva, que hoje tem os horários somente nos de pico, você tem aquela facilidade. E a gente tem comprovação disso. Isso que as pessoas têm que entender. Você falou do ciclo militar, ali era tá aquela coisa ainda, né? Mas era um caos. Era um caos ali, era passar raiva, ainda mais naquela avenida rápida, não é? Que tinha tudo para ser fluir bastante, chegava ali, ficava aquele problema. Aventou-se a ideia de construir um viaduto ali, não é? E aí acharam uma outra forma? Não, o viaduto, a trincheira, o viaduto, tem sido feitos estudos, medição de solo, tem feito um trabalho nesse sentido. Espero que essa gestão consiga buscar recursos para que seja feito. Eu acho que o semáforo mesmo, a gente acabou testando, houve um estrangulamento, houve uma dificuldade de teste ali. Hoje deu uma melhorada bastante, até pelas saídas que hoje se fizeram ao entorno de modificações de engenharia naquela localidade, mas eu acredito que a gente finalize esses estudos do Círculo Militar para que a gente possa ter uma alternativa, talvez de um viaduto, uma trincheira, que ali também a gente tiraria um estrangulamento dali grande. Secretária, a senhora começou a responder a minha segunda pergunta nesse caminho aí da questão das pessoas. Eu sou leigo, não conheço nada de trânsito. A senhora tem um conhecimento muito maior, infinitamente maior do que o meu. Mas eu sou muito observador, eu ando pela cidade. E toda vez que mexe com a cidade, que muda a cidade, não é só Cuiabá não, o Brasil todo é assim. Quando tem uma reengenharia, o objetivo para alcançar, lá na frente, é a máquina, não são as pessoas, não é o pedestre. O pedestre nunca foi um objeto de alcance de reengenharia, diferente da Europa. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Roma Antiga, a senhora provavelmente deve conhecer muito bem, se você sai da estação de trem, eu estou falando na Roma central, histórica, da estação de trem para o Coliseu, o trânsito é infernal em Roma. Mas mesmo que é complicado ali, as pessoas estão em primeiro lugar e não a máquina. Em todos os outros países são as mesmas coisas, as pessoas estão em primeiro lugar. Me perdoe estender um pouco mais, eu vi uma cena em 2012 que eu não esqueço nunca. Eu gostaria de ver essa cena no Brasil, mas não acontece. Eu estava saindo da Universidade de Lisboa em 2012, peguei a calçada e veio um carro. Quando chegou na faixa de pedestre, eu não sei o que aconteceu com ele, que ele parou em cima da faixa de pedestre no mesmo instante que estava atravessando um senhor. Sabe o que o motorista fez? Algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele parou o carro e foi pedir desculpa para o senhor. Sequer o senhor parou para olhar ele. Ele parou o carro para pedir desculpa, porque a faixa de pedestre é sagrada do pedestre. Não é do motorista, não é da máquina. E aí vem o meu pedido de reflexão. Por que é assim
no Brasil e é, em especial, assim em Cuiabá. É uma situação que ainda me deixa triste. A gente até falou sobre isso ontem com a educação no trânsito. Eu penso que a faixa de pedestre, o que acontecia em Porto Alegre, tinha um respeito-se muito grande com as faixas de pedestre e a gente tinha muito pouco acidentes, atropelamentos. E hoje o ano passado foi para Porto Alegre e o irmão do meu sogro falava assim, não, aqui tem muito, a gente foi verificar. Cuiabá tem tido muito atropelamento, inclusive nas faixas de pedestre. Mas eu entendo que a gente ainda é um pouco cultural, tanto do veículo quanto da pessoa. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes o pedestre, a faixa está aqui, muito claramente vamos falar da Valley. O semáforo com a faixa de pedestre, a pessoa atravessa aqui. Às vezes ela não anda 100 metros e eu acho que isso a gente tem que trabalhar muito, aí eu vou para o pilar da educação. E a gente fala muito isso, a gente falou isso sobre a volta às aulas. Das faixas de pedestre, ali a gente vê Mato Grosso, as escolas como a gente tem o Sagrado Coração, o Max, nas faixas de pedestre. Por quê? Porque eu vi uma cena ali no Parque Cuiabá, naquela imagem, um dia uma moça jovem com o celular na mão, a senhora, provavelmente a avó dela, com uma bengala e ela falando no celular, atravessando a faixa e a avó atrás dela. Então, eu fico pensando, será que nós também não devemos entender que se eu estou ali, principalmente no conflito ali da prainha, tá todo mundo querendo atravessar, mas tá todo mundo assim. E o motorista ali também vem, e eu falo da capacitação do motorista, será que os motoristas de Cuiabá sabem que vendo uma faixa pedestre, ele tem que reduzir, ele já tem que começar a assinar o alerta para que outro carro também não venha bater? Então eu vejo esses problemas culturais que existem, tanto dos veículos, das pessoas, dos condutores, como eu também vejo das pessoas, que elas também não ficam atentas. Aquela coisa de, eu quero o caminho mais curto, a faixa está ali, e eu vejo pessoas atravessando, me dá uma agonia, essa senhora mesmo, né, a menina, no dia eu abri a janela, meu marido, você vai gritar para quê? Eu falei, mas eu tenho que gritar para ela. A senhora está ali atravessando uma faixa, e a moça no celular, o papel dela era ir segurando na mão daquela idosa. Então, eu acredito que no Brasil, você falou de Portugal, e eu sou uma cidadã portuguesa, e eu posso falar, é cultural. Como a gente fala sempre do machismo, da cultura, no trânsito não é diferente, porque o código é tão novo de trânsito brasileiro. Eu acho que as pessoas na faixa de pedestre, aquela que vai atravessar, ela tem que ter atenção. O código diz, levanta a mão, não vai ficar no celular, preste atenção em quem está passando. O veículo, reduz a velocidade. Eu nunca vi, quando está o amarelo no semáforo, as pessoas aceleram. É para você ter atenção, é para você começar a reduzir sua velocidade se você vem correndo. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa muito de campanhas de conscientização. Eu acredito que as pessoas têm que entender o que é uma faixa e o condutor tem que entender e capacitar do que é uma faixa, como ele tem que fazer. Só assim a gente vai ter melhoras. O Lorenberg citou aí Portugal e... Lá é assim. Lá é assim. Em Aqui vários quero lugares... ver o povo desce para brigar. É. O trânsito, hoje as pessoas têm medo, e eu falo, assim, claramente, que eu tenho medo das pessoas que às vezes têm armas dentro de veículo, e a gente tem um amigo, o Heitor, que foi ouvidor do município, que perdeu o filho dele lá em São Paulo, porque estava dentro de um táxi, e o táxi bateu no veículo da frente, o cara veio brigar com o taxista, quem levou o tiro foi o menino. Ali Então é complexo essa questão hoje de trânsito, as pessoas estão intolerantes. Prainha ali, rapaz, eu contei isso já, acho que foi com... Não, a prainha é um caos, a faixa Samaniego de teve uma pedestre. vez aqui, acho que até contei isso aqui ao vivo. Estávamos vindo, meus filhos e eu, no carro, estava dirigindo, e ali, saindo da Generoso Ponce, virando para a Avenida do CPA, sentido Bispo, né? Aí ali tem uma faixa de pedestre, né? Que não tem necessariamente semáforo ali para o pedestre passar, então tem que ver, depende muito do bom senso do motorista. Quem está descendo da Generoso Ponce, não é? Virando para o serviço do CPA, prainha, subindo para o serviço do CPA. E eu parei porque, né, tinha gente na calçada querendo atravessar. E como não tem o semáforo mostrando, né, que eu tenho que parar e tal, tinha um cara atrás de mim, numa caminhonete branca, rapaz. Esse cara ficou fulo da vida comigo, porque eu parei, porque eu não tinha obrigatoriedade, a obrigação de parar, para o pedestre passar. Como eu parei, aí passou uma senhora
atravessou, e esse cara do carro, da caminhonete, pegou, cantando pneu, passou do lado do meu lado, e parou o carro imediatamente na frente do meu carro, impedindo que eu passasse, né? No meio da avenida, em plena luz do dia. E desceu do carro, mas cuspindo marimbondo. Falei, apanhei agora, né? Ali. E as crianças no carro, as minhas crianças no carro. Eram crianças, tem uns anos, tem uns 6, 8 anos. E o cara bateu no meu vidro e já veio me xingar, e apontando o dedo assim, e falando assim, falou um monte de absurdo lá, né? E eu me prometendo mesmo, assim, cara, do nada, assim, uma coisa de trânsito, do nada, a gente acaba numa dessa. E já vi coisas que culminarem com o pior, né? É intolerância. E se eu bato boca com o cara, eu falei, aceita, não, sim senhor, não bate boca. Quer dizer, se não tiver educação... A intolerância, a gente deveria deixar a intolerância em casa. Eu acho que nem sempre todo mundo é capacitado para ser um condutor de veículo. Eu sempre falo que muitas vezes a intolerância no trânsito e a imprudência é o que gera, normalmente, 99% das... Não é nem fatalidade, 99% mesmo são criminosos, né, os acidentes. Foi um sufoco. Eu falei 8 anos, não, foi uns 3 ou 4 anos, assim, eu lembro agora. Fiquei quietinho ali, porque não compensa também você discutir com gente ignorante, não, né? Ainda mais no trânsito. O cara devia estar com problema também, sei lá. Mas Deus é bom. O Opinião vai dar um tempo para o intervalo. Tem aquele negócio aí do Natal? Não, né, meu caríssimo Boca? Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já. Estamos... Rapaz, tem o... Não tem? Tem. A Caroline não falou nada, mas tem aqui o nosso GD. Estamos de volta com o nosso Opinião e o Gazeta Digital está aqui na minha mão. A Avenida da FEB será interditada a partir desta quarta-feira, dia 10, lá no sentido Várzea Grande, Cuiabá, para obras de drenagem e também pavimentação no local. A medida faz parte das obras de implantação do Bus Rapid Transit, o BRT, na cidade. O tráfego será desviado da avenida principal para a parte de concreto, por onde trafegará o BRT e a ponte Júlio Miller. Essa passará a ter apenas uma pista. As obras serão de pavimentação rígida e drenagem. Essa drenagem ela será complementar lá na ponte Júlio Miller, no Porto. A duplicação da ponte, ela feita nos anos de 2013 e 2014 para o veículo leve sobre trilhos, o VLT, isso não foi utilizado e passará por adequação para o BRT. Tem mais detalhes dessa notícia aí no Gazeta Digital, aí você pode acessar e ler. E tem outro detalhe também aqui, outra notícia que a gente separou para você. O presidente nacional do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, o Baleia Rossi, ele brincou com a repercussão aí em torno da disputa interna pelo Diretório da Legenda em Cuiabá. Segundo o dirigente, há muitas especulações e fofocas em torno do assunto. O impasse se dá porque o grupo, liderado pela deputada Janaína Riva, defende uma renovação no grupo da capital e não aceita nenhum nome vinculado ao prefeito Emanuel Pinheira. A parlamentar, inclusive, garante que não há nenhuma determinação para que o filho do prefeito, o deputado federal Emanuelzinho, seja nomeado para o comando do MDB em Cuiabá, conforme foi colocado anteriormente. Conversas de bastidores aí, né? Se interem mais, sim, isso e muito mais aí no Gazeta Digital. Dá uma clicadinha, www.gazetadigital.com.br.
Lorenberg, o fofoca ou não, o fato é que, não é, tem essa certeza da Janaína dando conta de que não, duvido que o Baleia tenha dito que, não é, dado esse aval todo para o Emanuelzinho, para o Emanuelzão. E ela está pagando para ver, né? E continua. Só que assim, ninguém entende mais nada nessa situação toda. O fato é que o Emanuelzão e o Zinho, ambos estão se articulando lá em Brasília. E quando se articula de cima, há, na minha opinião, talvez esteja errado, me corrija, se você não achar assim, mais chance de prosperar, não é? Considerando o sistema que nós temos hoje, né? Que o cara lá de cima pode instalar o dedo e falar, não, aí vai ser assim, 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 assado. O que você pensa que pode acontecer nesse desenrolar aí? Quando eu falo que o Manuel está lá, o prefeito está para lá, porque ele está realmente lá, ele vive articulando as coisas. Você vê essa questão aí você vê essa questão aí que ele conseguiu lá, se conseguir, então vai ser uma maravilha da questão, articulando lá junto ao Ministério das Cidades do PAC, incluindo a questão do VLT lá. Mas essa questão do MDB, como é que você pensa? Paulo e amigo telespectador, duas observações. A primeira delas, de fato, foi publicado na mídia, foi publicado na imprensa de uma forma geral, que havia um acordo entre o presidente nacional do MDB e o deputado federal Emanuelzinho, que ele seria o comandante, que ele seria o presidente do Diretório Municipal de Cuiabá. Só que aí há um choque entre um grupo liderado pelo prefeito Emanuel Pinheiro e o grupo liderado pela deputada estadual Janaína Riva, que tem ao seu lado o presidente regional do partido. Por que essa briga? Por que esse conflito? Não apenas por conta do prefeito, não. Porque nós estamos num ano político eleitoral e o grupo capitaneado pela deputada estadual Janaína Riva quer o MDB não com uma candidatura própria à cidade, mas com um partido coligado ao presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho. Apoiar. Aliás, já tem até um acordo preliminar entre a deputada e o próprio deputado Eduardo Botelho. Daí a briga, daí a acirração, daí o conflito. Mas a segunda observação, se não me falha a memória, no artigo 43 do Estatuto do MDB, fica muito claro lá. Quem comanda, quem determina o diretório, porque os partidos políticos brasileiros é cheio de manhas e artimanhas para ter o controle total. Ele não tem o diretório efetivo, ele tem provisório. E o artigo 43 do Estatuto diz que é o presidente da sigla regional que indica o diretório municipal. Portanto, fica longe, muito distante do presidente nacional. Só que tem um problema. Há necessidade aí de conversa, de articulação, porque o partido só existe um. Não existe partidos regionais, existe um partido só. Porque lá no artigo 61 do Estatuto do MDB, diz o seguinte: caso haja o conflito, caso tenha divergências e que tenha desrespeitado o partido, a direção nacional pode destituir a direção regional. Entendeu, Paulo? Entendi, só que aí o Estatuto Regional não vale de nada, então. Não vai valer de nada, porque se a nacional, que no caso de conflito vai decidir, não adianta ter um Estatuto Regional. Porque o Estatuto não é regional, é nacional. Mas o regional diz que quem decide é o municipal, não é? Mas é um Estatuto só. Ele diz que quem decide, mas se caso houver divergência e essa briga desrespeita o Estatuto, entra nacional. Isso explica porque ninguém respeita Estatuto no país. Dos mais de 30, ninguém respeita. Nunca vi, me aponte aí quando aparecer um que vai respeitar Estatuto de partido. Tá feio. E a Janaína está com os olhos esbugalhados assim, ó, porque se o Botelho inventa de ganhar essa eleição, ela, né, fica lá de boa, porque ela é vice hoje, não é? Vice-presidente da Assembleia. Ela assume a Assembleia, aí
tem sonho de ser senador aí, enfim, tem um monte de coisa aí que está em jogo aí. Bora ver o que vai acontecer nessa história toda aí da questão do MDB. O programa Opinião está recebendo aqui. Ela já esteve no PMB, né? Já esteve filiado no PMB. Está ainda no PMB, não? Não. Eu já votei na Luciana Zamproni, sabia? Para vereadora. 2016. 2016, votei Assumi nela. a Câmara. É. Não, vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas aqui. Ele que tem ali as suas perguntas. Por favor, professor. Secretária, vamos lá para as câmeras que tem na cidade. Eu tenho os dados aqui, se não forem os dados corretos, a senhora vai me corrigindo sempre. São 43 câmeras que estão instaladas em partes a cerca de 15 a 20 metros de altura e possuem capacidade de giro de 360 graus horizontal e 180 na vertical. Portanto, tem uma abrangência de quase 1 quilômetro de diâmetro, né, de distância. Esse número de câmeras é o suficiente diante do crescimento praticamente desordenado da cidade? Ou a senhora tem a clareza de que exige um maior número de câmeras? As câmeras hoje, nós temos a CCMOB, que é a central de monitoramento que existe. É isso mesmo, a gente está com essa quantidade. Quando eu entrei, eram 32, houve o Ministério Público uma intervenção que necessitou a instalação. A gente já queria instalar lá atrás, aí falaram que a gente estava tipo um Big Brother dentro da cidade, mas o próprio Ministério Público fez um trabalho junto com a CEMOB e foi instalada essas câmeras. Nós temos hoje essa câmera de 360, que ela está em cima do prédio do INSS na Getúlio Vargas. Então, ela é uma câmera de abrangência muito grande dentro do centro histórico de Cuiabá, mas nós temos nas entradas e hoje nós temos algumas câmeras do CIOSP, né? Em Cuiabá, em alguns pontos também, eu não sei te dizer a quantidade que hoje o CIOSP tem, mas também o CIOSP, a gente tem pessoas nossas dentro do CIOSP e a gente também existe as câmeras dentro. Eu acho que é de uma suma importância, porque hoje aconteceu um roubo na Almirante, de uma caminhonete, meio-dia, uma câmera, né, do INSS que pôde identificar. Ainda não sei, até o momento que eu cheguei aqui, se houve em contrário. A gente utiliza muito a questão também daquele suposto, né, estupro que aconteceu na Isaac Povans, numa praça, e que as próprias câmeras comprovaram que a menina não estava nem lá, que ela estava em outra localidade. Então, eu acredito que essas câmeras elas vão muito mais além. Um acidente acontece numa perimetral, está sendo monitorado, imediatamente se liga para os agentes que estão mais próximos, que também sabem onde estão com o veículo, para estar lá. A gente pode perceber que a CEMOB, quando é a polícia, em casos de acidente, ela chega com uma rapidez grande. Então, essa central, eu acho ela de suma importância na cidade, não para fiscalizar, obviamente, a cidade em si, mas para ajudar as pessoas também. Muitas vezes em caso de trânsito, de batidas de trânsito. Eu penso que a cidade necessita muito mais ser monitorada. Não só a central que a gente tem hoje, como a central do CIOSP. Então, e é isso mesmo, é essa quantidade e é esse perímetro. Hoje nós temos uma câmera aqui em maior altura, ela fica em cima do INSS e ela monitora uma área central de uma forma muito eficiente. E as câmeras são bastante. Eu já ia... Quer falar comigo? Ok. É que ele abre, e na hora que eu estou falando, ele abre aqui esse negócio aqui, fica um negócio horrível que não me ouvido. Existe então uma parceria do município com o governo, com a polícia militar, com as forças de segurança, para eventualidades como essas que você citou aí, não é? Sim, o CIOSP é parceiro. Muitas vezes a pessoa, quando ele tem o carro apreendido por algum motivo, né, por alguma infração de trânsito, a pessoa normalmente ela acha, muitas vezes o motoqueiro, ela acha que roubou. Ele liga no 190, o 190 informa, não, seu veículo foi removido para o pátio da empresa porque estava de forma irregular. Então, existem pessoas da CEMOB dentro do sistema do CIOSP hoje, tanto nas parcerias com a Polícia de Trânsito, com o DETRAN, com a Polícia Federal, a gente na Lei Seca tem toda uma equipe de parceria. Então, na parte de trânsito tem um trabalho imenso de todas as equipes. Então, hoje a gente tem câmera. Hoje a rodovia da Guia, que está dentro de um espaço urbano, por um decreto, que é a Avenida Eldia Cândia, até o perímetro do Rodoanel, que é uma avenida, hoje ela é monitorada. Hoje ela é monitorada pela CEMOB, mas elas têm câmeras do CIOSP. Foi implantada várias câmeras do CIOSP, mas está dentro de uma área urbana. Então, a gente tem essa parceria, sim.
O trabalho do trânsito, ele não, do município, ele não fica só em questão da CEMOB, mas de várias parcerias. Eu quero perguntar sobre estávamos falando no bloco anterior sobre educação no trânsito, e eu lhe questiono agora, secretária, sobre os agentes de trânsito, os amarelinhos. Eles não poderiam ser mais úteis? Veja bem, não estou criticando o trabalho dos amarelinhos, eu vejo como importantíssimo o trabalho desses agentes de trânsito. Eles não poderiam ser mais úteis nessa questão aí da educação de trânsito, seja no cotidiano propriamente, ou até levando a educação básica de trânsito lá para as escolas municipais, não só na época da Semana do Trânsito, mas assim, tem uma periodicidade, tem uma constância maior? Não, mas lá na CEMOB existe uma coordenadoria de educação no trânsito, onde a gente tem uma equipe de 3 agentes de trânsito que fazem um trabalho nas escolas mensais. O trabalho não é só lá em setembro ou no Maio Amarelo. Eu já estive com a coordenadora Luciana, o Almeida e o Garé, são 3 agentes que vêm desde o início que eu estava lá, e existe todo um trabalho deles. E quando existem campanhas como Volta às Aulas, que agora, final de janeiro, existe a Volta às Aulas, quando existem campanhas como a Lei Seca, como existe a campanha do pilotagem consciente dentro das empresas, que é para o motociclista, existe um planejamento anual da equipe do pilar da educação no trânsito, e a necessidade, como eu disse, a corrida de Reis, nós vamos estar com 150 agentes de trânsito no domingo. Ninguém tira férias nesse período. Todo o efetivo nosso, seja administrativo, seja da educação, eles estarão domingo, 150, cuidando para a corrida de Reis. Toda a equipe já está lá, treinada para isso. Então, a educação no trânsito, a gente tem uma coordenadoria dentro da CEMOB. É que eu sempre falo assim, quando a gente fala em preventivo, é igual a gente falou do trânsito. A gente fala do acidente que aconteceu, da multa que a pessoa levou, e ela esquece que a gente tem todo um trabalho preventivo na escola. E que tem palestras dentro das empresas, que tem cursos de capacitação. Agora, a CEMOB deu curso junto com a PRF. Nós capacitamos profissionais. Hoje a gente está com uma agenda semana com os bombeiros para que eles possam dar curso de primeiros socorros para os agentes de trânsito e transporte. Então, há uma contrapartida e uma via que há um trabalho, é tímido, porque eu falo que o que é preventivo, que a gente deveria falar, às vezes é tímido. O bem é tímido, né? E o mal, ele prospera. Então, é igual o Baleia Rossi falou, a fofoca prospera. Quando acontece alguma coisa que um agente está ali, que está aprendendo, a fofoca prospera. Mas quando há uma educação que está dentro da escola, que aquele agente está ali falando, aí aquela coisa é mais tímida. Mas existe. Pois é. Então, existe. Não prosperou, o bem não acabou não prosperando. Eu queria que prosperasse. A fofoca igual a baleia é mais interessante às vezes. Queria ter tido essa informação. Aliás, as próprias escolas, né, muitas vezes diretores de escolas municipais aí podem não ter essa consciência, essa informação e podem, inclusive, não invocar, mas é só solicitar. Pode, que através de requerimento a gente tem o cidadão mirim, que a gente tem a solicitação das escolas municipais, estaduais, particulares, são todas as escolas que fazem o requerimento, a nossa equipe está preparada em escalas para poder atender. Ok. Intervalo comercial, a gente volta num instante só. A gente retoma aqui a entrevista nesta noite aqui com a Luciana Zamproni, advogada, a Luciana Zamproni, que esteve aí ainda na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, comandando a Secretaria da Mulher. Você lembra muito bem que a gente já a convidou, ela veio várias vezes aqui falar daquelas políticas que felizmente continuaram, né? A gloriosa Márcia Pinheiro também esteve aqui, a primeira-dama, falando desse trabalho. É um trabalho que deve ser enaltecido, a atenção que o município tem para com a mulher, especialmente a mulher que é vítima de violência. Muitos municípios não têm, por exemplo, que aqui a gestão de Cuiabá. Por exemplo, tem uma lei aí que oferece um salário mínimo para filhos de vítimas, né, de feminicídio, que Cuiabá tem, não é? Que é a gestão e que outros municípios, eu não vejo isso assim.
e a atenção que eles dedicam aqui, e tem que dedicar mesmo. Esse programa aqui está no ar há 4 anos e sempre a gente levanta essa bandeira. Tudo que for política de combate à violência doméstica, em especial a violência contra a mulher, nós reverberaremos, porque eu acho que é assim que a gente deve enfrentar de frente, somando um tijolinho ali para tentarmos vencer essa covardia que acontece. Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, infelizmente, está aí no topo, não é? Entre os primeiros aí, no que diz respeito à violência contra a mulher. A Luciana Zampronha está aqui, eu quero pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas, só que da pergunta dos amarelinhos, quantos são hoje? 174 agentes de trânsito e transporte. Esse número já foi maior, né? Não, esse número é o mesmo, né? Na verdade, não tem um pessoal que faleceu, né? Na Covid a gente perdeu alguns agentes, perdeu um de câncer. Eu acredito que era 185, mas hoje é uma cidade que comporta, na verdade, pela legislação, dobrar a quantidade, né? Então, é um trabalho que a gente tem verificado com a gestão para que a gente possa ter mais agentes de trânsito na cidade. Precisa de concurso público para isso, né? Concurso público. Mas para esse último ano, assim, é pouco provável que socorra, né? Porque é complexo a gente fazer, né? Porque a gente tem as restrições eleitorais, principalmente por ser uma eleição municipal. Então, isso nos restringe o período eleitoral ali no segundo semestre, de muitas vezes ter licitações do que pode e o que não pode. Então, a gente está aguardando as escalas aí do TRE para a gente saber o que a gente pode. Mas tem feito um estudo e a cidade comporta, sim, dobrar. Secretária, talvez a minha pergunta agora não seja oportuna, mas aproveitando exatamente o seu conhecimento, a Lei Complementar 513 de 2022, que fala exatamente sobre o Conselho Municipal de Transporte. E o artigo 9º é o que mais me chama a atenção, porque fala exatamente sobre a competência do Conselho. E eu destaquei aqui o inciso 3º desse artigo 9º, porque eu gostaria muito de uma reflexão da senhora. Diz o inciso 3º, propor à Secretaria de Mobilidade Urbana desenvolvimento de estudos e projetos voltados à melhoria do sistema de transporte urbanos. E aí vem a minha pergunta. Se não for apropriada, a senhora pode falar, por favor. A senhora já viu sobre a mesa da senhora um projeto, um estudo que contempla exatamente esse item 3º aqui, ou ainda não teve tempo para ver? Não, na verdade, a gente iniciou a pasta ontem. Eu já estive com a equipe de transporte. Esse conselho, salvo engano, foi o ano passado, né? Essa resolução. O que eu trouxe, que eu posso te dizer, na melhoria, foram a questão das estações, dos terminais, que engloba, obviamente, o transporte e dos abrigos. Isso foi feito um trabalho e que eu tive de ontem para hoje mexendo exclusivamente em relação a isso. E o Conselho também participou da questão, né, do VLT Cuiabano, do PAC, a parte de engenheiros, e o Conselho ele participou nessa elaboração desse traçado que hoje existe para Cuiabá, que foi a luta de Emanuel, nosso prefeito que está em Brasília, para que seja feito isso. E eu acho que o Cuiabá merece, do meu ponto de vista. Eu não vou estender esse assunto, porque ainda o prefeito se encontra em Brasília, a gente não conversou sobre esse assunto, mas o que eu tive do Conselho foi nesse sentido, de colaboração, nesse traçado que a mídia viu ontem do VLT, né, de Cuiabá, e também na questão da cobrança de que chegue para eles a melhoria para as pessoas que usam o transporte quando elas estão na espera. Então, os terminais, as estações, que eu vi que houve as reformas, a gente não conseguiu visitar ainda, vou visitar o Terminal 1 amanhã, o Terminal 3 do CPA, e também as questões que eles sempre falam dos abrigos, né, da chuva, do sol. Isso se implantou na gestão aí, se triplicou e trouxe para a CEMOB esse trabalho, e a gente teve com a equipe de ontem para hoje no transporte, pensando nesse sentido. Então, o Conselho, eu não tive com a equipe do Conselho ainda, verifiquei quem são, tem uma colega, né, capacitada lá, que eu vi o nome,
Ainda não tive oportunidade, né, porque a gente assumiu a pasta ontem, mas o que foi nos passado da coordenadoria, que é o Nicolau, nosso coordenador, foi que eles colaboraram muito juntamente com a engenharia para que esse traçado, para que esse projeto que o Emanuel tem articulado com o deputado federal Emanuelzinho Brasília, que aconteça em Cuiabá e que seja feito. O Emanuel Pinheiro, ele, eu especulava muito isso para ele, né? Ele era candidato, mas o prefeito sempre precisava, na eleição, né, prefeito e candidato, essa questão dos ônibus aí, da frota antiga, sem ar-condicionado, o povo está padecendo, ninguém aguenta mais, nego. É muito quente Cuiabá. E aí ele dizia da questão da modernização, que teremos uma frota, se não a mais moderna, uma das mais modernas do país. E, de fato, foi feito investimento aí. Eu não posso dizer e nem garantir que é uma das mais modernas hoje, porque eu não estou lá para saber e nem uso com muita frequência o transporte coletivo. O fato é que estamos no último ano da gestão. O que ainda precisa para que tenhamos aí uma frota totalmente climatizada, ou seja, com ar-condicionado, ônibus novos, o que será possível entregar? Está começando o ano, suponho que você tenha essa meta aí para colocar em prática. Na verdade, a licitação do transporte público eu estava na CEMOB, houve a participação do Ministério Público junto, mais de 20 anos existia uma licitação, foi feita em blocos, né, em lotes, na verdade. Hoje uma frota, nós chegamos, eu acredito que a 50%, metade da frota hoje, ela já está com ar-condicionado e são ônibus novos. A gente teve a questão dos 4 ônibus, que é o extensivo, né, que a gente fala. O sanfona. O sanfona, que a gente tem aí nas linhas que vem direto para o centro, mas a gente tem um contrato de licitação, onde as empresas elas vão ter que cumprir, salvo engano, até 2025, 2026. Então, esse ano ainda a gente vai ter uma quantidade de nova frota. Há uma preocupação também, porque a gente sabe que as vias que os ônibus vão para os bairros distantes, onde o VLT não chega. Então, houve esse cuidado, porque como foi feita a licitação pela essa gestão, depois de 20 anos, a gente sabe o embate que é o transporte público. A gente sabe no Brasil como funciona, a quantidade de gratuidade que é subsidiada pelo município. Mas eu acredito que a frota melhorou, acredito que a gente avançou no transporte, tem que ser feito muito mais. Hoje eu vejo a cobrança mais na superlotação, são os horários de pico, obviamente, e há também a questão dos abrigos, que eu já disse que também a gente fez todo um trabalho. Então, eu acredito que até o final o contrato existe, a licitação foi feita, aprovada, com parceria com o Ministério Público, e tem sido cumprido o contrato, que esse é o mais importante. Então, eu acho que Cuiabá, se a gente levar em consideração o estado do Mato Grosso, a gente verificar um grande centro como Rondonópolis, a gente avançou e, Paulo, o contrato tem sido cumprido, e eu acredito aí que vai chegar não nessa gestão, mas cumprindo o contrato a 100% de uma frota. Professor? Mas caminhando exatamente nessa direção, secretária, mas trazendo os abrigos para a nossa conversa. Tem cerca de quase 2.300 abrigos, grande parte dele não tem cobertura, não tem nada. Mas há um programa no município para melhorar esses abrigos todos. Mas uma das grandes dificuldades, a senhora, por favor, me corrija sempre, uma das grandes dificuldades é a largura das calçadas, que não comporta um novo abrigo. Qual é o avanço que se tem com esse programa para, no final da gestão, possa ter, não todos os abrigos, mas pelo menos grande parte desses abrigos? Hoje, na verdade, a gente tinha em torno, finalizando o ano passado, de 2.200 paradas. Obviamente, nem todas comportam o abrigo mesmo. A questão está nas calçadas e a questão estão em lotes privados. O maior problema que a gente tem, por sinal, recebi hoje pela manhã, é que as pessoas querem abrigo quando coloca na calçada que é na frente da casa dela ou na calçada de perto de um comércio. Aí ela já vem, não tira, porque está me atrapalhando. Então, a gente tem essas intervenções que nos atrapalham muito. Volto a dizer, o trânsito, a mobilidade urbana do que a ONU, a Agenda 2030, que o prefeito está inserido, não é para
individual, é o coletivo. E no programa dos abrigos, quando nós entramos em 2017, era um caos. A gente tirou mais de 800 abrigos na época e colocamos novos, e o programa deu continuidade, deu uma parada na época da pandemia em 2020, 2021 e retornou ano passado. Então a gente tem conseguido instalar, você vê a estação de como era de Cuiabá, a gente tem problema de depredação. A gente tem problema de que dentro dos bairros há depredação, você vê, a gente tenta, mas você vê as pessoas colando determinadas situações. Depende do cuidado, é igual praça, depende do cuidado. São Paulo, ela é uma cidade onde os abrigos, há publicidade, há um interesse, há uma briga pela publicidade. Aqui em Cuiabá não, por quê? Porque as pessoas também têm que ajudar a cuidar do patrimônio público. Então esse programa, ele avançou em Cuiabá, fico muito feliz. Nicolau sempre disse, quando eu cheguei lá em 2017, eu falei, os abrigos, vamos em loco, vamos visitar, vamos andar, vamos trazer um trabalho. O Adriano, que trabalha com ele lá, tem tudo mapeado. Se você for hoje na CEMOB, a gente pode dizer, eu te garanto, que nós vamos apresentar os locais que estão sendo implantados, as fotos dos locais, o movimento que a gente tem dentro da cidade. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente não consegue pela calçada, que são de terrenos privados, que a obrigatoriedade é murar e fazer calçada, e a gente às vezes tem que correr atrás do proprietário até para limpar seu terreno, que deixa, e às vezes, não limpou, tá mato, mas é uma área privada, eu não posso invadir. Então, e muitas vezes é a problemática da calçada e a problemática também de que aonde é o ponto, está próximo de um comércio, pode próximo de uma casa. Mas eu acredito que nesse ano, nessa parte de abrigo das estações terminais, a gente tem muito trabalho e isso tenho certeza que esse programa vai avançar muito. A gente vai entregar muito para Cuiabá. Pois é, caminhando para o finalzinho aqui do programa, isso que Lorenberg, esse assunto aí dos abrigos, porque assim, o sujeito quando espera ônibus, naquele sol, e aí tem a questão da chuva, agora temos na época das águas, né? Quando não tem chuva, tem o sol, quer dizer, faz necessário. Esse abrigo, você falou que já está tudo prontinho lá nos projetos lá, isso não foi colocado em curso porque, assim, de forma efetiva, de cabo a rabo, para se resolver mesmo todos, não é? Falta de recursos, o que foi que aconteceu? Não, na verdade, esse 100% da gente implantar nos pontos de parada, como eu expliquei, nem todo ponto de parada é viável, só tem a placa de ônibus, é viável a instalação. A gente tem várias medições do projeto. Se você vê o projeto, a gente tem 3 tipos de abrigo para comportar determinadas calçadas. Mas, infelizmente, não tem condições de plantar um abrigo numa calçada que você vai pegar dentro da casa, não tem tamanho. E eu tenho que pensar que um abrigo pode ocupar uma área de acessibilidade de um cadeirante que transita, o pedestre que transita. Então, a maioria das vezes é a engenharia, não foi implantado, não é nem as questões de recurso. Na verdade, é a engenharia do local, naquele ponto de parada que ele não permite que eu coloque um ponto de ônibus. Então, é nesse sentido que a gente não consegue implantar. Tomara que você consiga implantar, não só isso, não é a questão dos abrigos, mas todas as metas que foram traçadas para 2024, nesse fechamento de gestão do Emanuel Pinheiro. Desejo que é de melhor, nós do Programa Opinião. E vamos conversar ao longo do ano aqui, esse espaço continua posto para bem informar. Luciana Zamproni, secretária de Mobilidade Urbana, desde o inicinho deste ano aqui, que Deus te proteja, na família também, feliz novo ano para você, pro seu marido, pro sogro, enfim, todo mundo lá, né? E para a sua equipe também, lá da CEMOB lá. E esse espaço continua posto para bem informar. Primeiro, eu agradeço a oportunidade ao professor Lorenberg, ao Paulo, agradeço ao prefeito Emanuel Pinheiro pela confiança, pela primeira-dama Márcia Pinheiro e ao deputado federal Manuelzinho também, que eu tenho certeza ali que tem um dedo dele, né, nessas indicações de todos eles, por confiar no trabalho. A gente fala da mobilidade urbana, espero, quando encerrar esse mandato, dizer assim, não missão cumprida, porque, como eu disse, professor, o trânsito virou uma paixão e a mobilidade também. Então, eu sou conselheira estadual de trânsito, sou do CETRAN, um abraço à equipe da CEMOB que me recebeu muito bem e que a gente possa voltar aqui, Paulo. Obrigada e feliz ano novo para vocês e família. Obrigado, também. amém. Deus é bom.
Luciano Zamproni conosco aqui. Lorenberg, a gente se encontra Até amanhã. Amanhã com o deputado estadual, líder do governador lá na Assembleia, líder do governo na Assembleia, Dilmar Dal Bosco, ainda no União Brasil. Às 7h30 da noite, Dilmar Dal Bosco aqui. Até lá, se cuida, fica bem, fique com Deus também.